Amigos telespectadores, voltamos novamente com o nosso Você Sabia? E como já devem ter notado, nós estamos em várias oportunidades apresentando funcionários nossos aqui da Rede Vale de Comunicação para que aqueles que nos leem tomem conhecimento do trabalho desenvolvido por estas pessoas até que eles chegam através do jornal nas residências de todos vocês. Hoje vem conversar aqui comigo o Luiz Brust. O Luiz Brust faz já um bom tempo que ele escreve, um tempo bastante grande, que ele escreve o Caderno Motor, e é sobre esse assunto que nós vamos tratar logo em seguida, depois que eles nos der as suas origens, nascimento, onde nasceu, sua formação. Daí então nós passaremos a conversar sobre o Caderno Motor. Luiz, com a palavra está contigo. Tudo bom, seu Oswaldo? Bom, eu nasci em Bom Retiro do Sul, aqui no lado. A minha formação acadêmica é marketing, me formei na Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre e estou nessa profissão de jornalista, que nós chamamos hoje de precário, mas com registro no Ministério do Trabalho, há 20 anos. Fazemos o Caderno Motor há esse tempo todo, né? E recentemente esse... Mas vamos voltar lá para onde tu nasceu e onde é que tu começaste. Tá. Ali em Bom Retiro tu ficaste quanto tempo? Em Bom Retiro nós ficamos... Eu nasci em Bom Retiro, ficamos 1 ano em Bom Retiro. Então eu vim para Lajeado com a minha família, né? Ah, já viesse logo para Lajeado? Logo para Lajeado. Porque eu conheci os Brust em Estrela. Eram teus tios, parentes, né? Tios, em Teotônia e Canabarro, muitos parentes do meu pai, né? E aqui tu começaste os teus estudos? Estudos aqui em Lajeado mesmo. Eu estudei no Colégio Marista, São José, depois Castelinho, né? Grupo escolar Florestal, que hoje é Irmã Branca, e depois no Melinho, que continua Melinho ainda, né? E Alberto Torres, e depois eu passei um tempo em Porto Alegre, e 14 anos. Essa tua formação foi em que faculdade em Porto Alegre? Na Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM. E lá em Porto Alegre atuaste em outras empresas ou só estudou? Eu estudei, aliás, eu comecei uma faculdade de Direito, mas não vi que não era o meu chão. No momento, naquela época também assumi um cargo um pouco mais elevado dentro da JH Santos, eu assumi um departamento de almoxarifado, né? E não deu para conciliar estudar com trabalhar, e também não estava gostando do que eu estava fazendo, e permaneci na empresa que via mais futuro, né? E quer dizer que do trabalho no JH Santos, tu viesses para a comunicação? Isto. E como se deu a tua entrada na comunicação? E por que essa tua escolha de comunicação pela tua primeira formação? Na verdade, o marketing eu fiz quando estava fazendo aqui, já estava trabalhando aqui. No informativo, né? Eu sempre gostei de carro. Antes de ir a Porto Alegre, morar em Porto Alegre, eu fiquei 14 anos. Tu já entrastes no Caderno Motor ou entraste em outras partes? Eu vim trabalhar no informativo, né? E eu fiquei no informativo trabalhando aqui 1 ano, na comunicação, em administração e tal. Em 91, me parece, não me falha a memória, eu assumi o caderno, né? Nós começamos a escrever sobre o caderno, mas eu sempre gostei de carro, já trabalhei em oficina mecânica aqui em Lajeado, né? Então, eu sempre gostei mais de português do que de matemática. Então a comunicação sempre me atraía. E trabalho com vendas também, né, no jornal. E essa tua vontade, surgiu uma vaga aqui, né? Porque era outra pessoa que fazia o caderno. Exato. Ele deixou de fazer e tu assumisses então o Caderno Motor porque surgiu a vaga, né?
Exato. O pessoal tem a impressão assim que trabalhar num caderno de um jornal, seja motor ou seja qualquer outro, é uma vida muito agradável. A pessoa passeia, anda de carro, tem automóveis do último tipo à disposição e acham que aquilo é só alegria, que não há dificuldade. Como é que tu vê a tua situação referente a esse fato que eu estou citando agora? No caso, o que a gente faz é um jornalismo de produto, é diferente de um jornalismo cotidiano, normal, de uma rotina de jornal. O jornalista automotivo ele é um pouco diferente da rotina normal de um jornal. Ele precisa estar sempre atualizado o que está acontecendo em todo o país. Em nossa região aqui ela é ela é muito cheia mas ela é pródiga em marcas de automóveis, caminhões e motos. Em que ponto nós nos situamos hoje? Eu me lembro de uma ocasião que se falava que nós, tirando Porto Alegre, estávamos com o maior centro de venda de veículos do estado do Rio Grande do Sul. Isso tinha algum fundamento e continua tendo até agora? E está mais evidente isso, Oswaldo. Nós temos 11 marcas de carros aqui, comercializados em Lajeado, com concessionários estabelecidos em ponto de venda. Mais 6 marcas de caminhões e 4 a 5 de motos. Temos 5 a 6 locadoras de automóveis. Então é uma região rica. Qual é as marcas que nós temos aqui hoje de caminhões, por exemplo? Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, Ford, tanta que a gente esquece. Volvo, Mercedes-Benz, Iveco, Ford, Volkswagen, Chevrolet não tem mais, ela tinha uma Isuzu, ela foi. Mas a Mercedes-Benz tem agência aqui? Tem a concessionária aqui em Lajeado, a Pomedil, vende caminhões. A Pomedil está junto. Caminhões, na exatamente. Então tem a Mundial, que é Volkswagen, a Conrad Sul, que é em Estrela, Ford. Eu estava esquecendo já a Grale em Estrela também, a Vitória Diesel. Aqui mais para o lado de cá nós temos Falar na Grale, essa empresa se dedica a tratores e coisa, né? Também. Mas esses motores, ela tem uma concessão de alguma marca ou ela tem o seu carro próprio? A Grale produz caminhões e até tinha um certo tempo atrás um preconceito quanto à marca Grale. Não tem mais. Mesmo motor e caixa de câmbio que equipa um caminhão a Grale, hoje equipa um caminhão Volkswagen. Então, é uma evolução da marca, né? A fábrica é em Caxias do Sul. Produz caminhões e tem um Jeep também. Da Grale? Produz um Jeepão da Grale que está alimentando o nosso exército brasileiro com ele, né? Tem muitos veículos. Para mim essa é uma novidade, né, dos Jeeps. E em matéria de automóveis? Automóveis, a pessoa que decide comprar um carro vai ter trabalho. Ou ele já sai com a ideia firme ou vai enfrentar uma maratona em Lajeado. Começando na parte de baixo, na divisa com Estrela, nós temos Peugeot. Subindo um pouco, nós vemos a Renault. Temos, no outro lado da Renault, temos a Mitsubishi, com o Honda Automóveis e Suzuki Veículos. Continuando, Hyundai, Chevrolet, passando um pouco mais a Volkswagen, a Fiat e a Kia. E a Ford? No outro lado é a Ford. Tu não veio para o outro lado? Então, é uma imensidade de marcas que estão aí para... E o leitor, o telespectador pode pensar assim, 11 marcas de automóveis, uma cidade com 70 mil habitantes, isso é impossível. Os caras vão quebrar, eles não quebram, porque
a Lajeado é uma cidade polo. Se for somar os habitantes que circundam Lajeado, por ela ser polo, dá mais de 500 mil habitantes e comporta todas essas marcas. Eu tenho uma curiosidade, interrompendo aquela lista que a gente se programou de fazer, de te perguntar o seguinte: por que quando a gente precisa de uma peça de um carro, eu tive um caso no meu carro, não vou citar a empresa, né, de que aquele espelho que a gente tem na lateral, já foi 3 ou 4 vezes já encostaram em espelho. Agora eu aprendi que eu tenho que fechar aquele espelho porque ele é muito aberto, né, e bate em outros carros. A gente tem que esperar uma semana, ou às vezes mais, para a peça chegar em Lajeado. Eles não têm essas peças. É pela quantidade de peças, é por uma razão de não deixar outros fazer montagem de carro comprando as peças, ou por que eles dão esse trabalho? Porque é chato, viu? Imagina, estraga um espelho, tu tem dificuldade nesse movimento de hoje de estar dirigindo. Então eu gostaria que tu me explicasse qual é a razão de a gente ter que esperar todo esse tempo, e me parece que na maioria das empresas é assim, mas tu só vai responder isso depois da segunda parte do nosso programa, porque chegou o momento dos nossos comerciais. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem. Na nossa segunda parte, Luiz, vamos tratar então do assunto das peças terem que vir das fábricas. Bom, isso há duas hipóteses, e eu acho que são coisas que a gente em 20 anos já viu como funcionam. Uma pela demanda. Às vezes é um tipo de peça que tem muito giro. São peças que estragam fácil, no caso do espelhinho do seu carro, que passa uma moto e quebra. Ou encosta em alguma coisa, um poste, algum objeto que dê esse problema. Outra é que antigamente, 10 anos atrás, as concessionárias tinham mas um departamento de peças lotadas de peças. Isso onerava, são peças que não giravam tanto e estão lá, que tu tem que pagar essas peças. Mas isso não justifica porque o espelho quebra muito, eles não têm o espelho aqui? Às vezes demora 2, 3 dias, 4, às vezes mais. Então eu acho que a pessoa que precisa dessa peça teria que entrar em contato com a montadora. Todas as montadoras têm um SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, e começar a reclamar. De repente